Olá, bora falar de um assunto que, olha, sempre aparece no Enem e vestibulares: demografia. Opa, vamos sim? É um tema-chave. A gente pegou aqui umas anotações, uns pontos cruciais para destrinchar hoje. Isso. A ideia é focar no essencial mesmo, né, para quem está na correria dos estudos. Exato, sem enrolação. Então, por onde a gente começa? Talvez pelos conceitos básicos? Perfeito. Tem os que confundem bastante, tipo população absoluta e relativa. Ah, sim. Absoluta é, bom, é o número total de pessoas, né? Contar todo mundo. Isso, o totalzão. Já a população relativa, que também chamam de densidade demográfica, Essa é a distribuição. Tipo, quanta gente por quilômetro quadrado? exatamente. É como a galera está espalhada no território. Ajuda a entender onde tem mais concentração. Mas olha, cuidado, Cuidado com o quê? para não confundir alta densidade com superpovoamento. Não é a mesma coisa. Verdade. Muita gente junta não quer dizer que o lugar está super povoado. Como assim? É que superpovoamento tem a ver com a pressão sobre os recursos, sabe? Pode ter até pouca gente, mas se faltar água, emprego, estrutura, Ah, entendi. É a relação entre a população e o que o lugar consegue oferecer, né? Se os recursos não dão conta. aí sim vira um problema. É a pressão populacional sobre a infraestrutura e os recursos naturais e sociais. Faz sentido. Bom, e aquelas taxas? Natalidade, mortalidade, fecundidade. O que é importante saber aí? Essas são vitais para entender a dinâmica. Natalidade. Quantos nascem vivos para cada 1.000 habitantes num ano? Mortalidade. Quantos morrem na mesma base? Certo. E a fecundidade é um pouco diferente, tá? É a média de filhos por mulher em idade fértil. Isso projeta o futuro da população, sabe? Entendi. E com nascimentos e mortes, a gente vê se a população cresce. Mas tem o crescimento vegetativo e o total, né? Qual é a diferença mesmo? Boa. O crescimento natural, ou vegetativo, é simples. Nascimentos menos mortes. Só isso. Se nasce mais do que morre, cresce. Se não, Isso. Mas o crescimento demográfico total é a história completa. Ele pega esse crescimento natural e soma o saldo migratório. migração. Quem entra menos, quem sai. Exatamente. Imigrantes menos emigrantes. Aí sim você tem o crescimento real da população de um lugar, considerando tudo. Perfeito. Agora, pensando no mundo. Por que tem lugar que bomba de gente e outros que são quase desertos? A distribuição é bem desigual, né? Muito desigual, e não é à toa. Tem uma combinação de fatores por trás disso. Primeiro, o meio físico conta muito. Tipo clima bom, relevo mais plano, a água por perto. E isso, clima ameno, solo fértil, disponibilidade de água, tudo isso atrai. Áreas montanhosas ou desertos, por outro lado, repelem, né? São os fatores naturais. E imagino que dinheiro e trabalho também pesem bastante. Com certeza, são os fatores socioeconômicos, onde tem indústria, comércio, serviço, mais oportunidade de emprego, educação, saúde. Funciona como um ímã, né? Exatamente. E tem também os fatores históricos, o jeito como um lugar foi ocupado, sabe? Colonização, rotas antigas, até conflitos. Tudo isso moldou onde as pessoas vivem hoje. Entendi. Essa combinação explica os formigueiros humanos e os vazios demográficos. Perfeito, explica assim. Falando em história, tem aquelas fases do crescimento populacional, acho que são 4, né? Isso ajuda a entender a evolução. Ajuda demais. É um modelo clássico. A primeira fase é do equilíbrio primitivo, Primitivo por quê? porque tanto a natalidade quanto a mortalidade eram altíssimas. Tipo, nascia muita gente, mas morria muita gente também, por doença, fome. O resultado era um crescimento bem baixo, quase zero. Isso durou a maior parte da história humana. Ok. E a segunda fase? É a da explosão. Essa mesma. Explosão demográfica. A natalidade continua alta, lá no teto, mas a mortalidade, ela despenca. Por quê? Melhorias. Sim, medicina, vacina, saneamento básico, higiene, menos gente morrendo, principalmente crianças. Aí a população dispara. Muitos países passaram por isso no século XX. E depois dessa explosão vem a calmaria na terceira fase, a transição. Isso, a transição demográfica, a mortalidade continua baixa, mas agora a natalidade começa a cair também. E por que cai a natalidade?
vários motivos, né? Urbanização, custo de criar filho na cidade, mulher no mercado de trabalho, mais estudo, acesso a métodos contraceptivos, planejamento familiar. O ritmo de crescimento diminui bastante. O Brasil está nessa fase, por exemplo. E a última fase, a quarta? Falam em envelhecimento ou implosão demográfica. O que rola aí? Então, aí a natalidade cai tanto que pode ficar igual ou até menor que a mortalidade. A fecundidade fica muito baixa, tipo menos de 2 filhos por mulher. E a população pode diminuir. Pode diminuir, sim, ou estagnar. E o número de idosos aumenta muito em relação aos jovens. É o cenário da Europa, Japão. Traz desafios enormes, né? Previdência, mão de obra. Nossa, entender essas fases realmente clareia muita coisa sobre os desafios de cada país. E para fechar essa parte mais teórica, tem as teorias demográficas. Malthusiana, neomalthusiana, reformista, ecomalthusiana. Qual é a briga principal entre elas? Basicamente, elas discutem a relação entre o crescimento da população, os recursos disponíveis e o desenvolvimento. É uma discussão antiga. Malthus começou isso, né? Lá atrás. Foi. Ele achava que a população crescia muito mais rápido que a comida. Resultado? Fome, miséria. A culpa, para ele, era do excesso de gente pobre que não controlava a natalidade. Visão meio tensa. E a reformista ou marxista diz o quê? Ela inverte a lógica. Diz que a pobreza não é causa do excesso de gente, mas consequência da desigualdade, da má distribuição de renda e recursos. O problema não seria o número de pessoas, mas o sistema injusto. Ah, então uma foca no número de pessoas, a outra na estrutura social. E essência sim. Aí os neomalthusianos no século XX meio que resgataram Malthus, defendendo o controle de natalidade nos países pobres para ter desenvolvimento. E a ecomalthusiana. Entre o meio ambiente. Exato, traz a preocupação ecológica para a mesa. Alerta que o crescimento da população pressiona demais os ecossistemas, esgota recursos naturais. É importante conhecer essas diferentes visões para ter uma análise mais crítica, né? Com certeza, não tem uma resposta única. Bom, então, recapitulando rápido, vimos os conceitos-chave, tipo população absoluta, relativa, superpovoamento, as taxas, os tipos de crescimento. Isso. Falamos dos fatores que influenciam onde as pessoas vivem: físico, socioeconômico, histórico. Vimos as 4 fases do crescimento populacional, da primitiva até o envelhecimento. E fechamos com as diferentes teorias que tentam explicar essa dinâmica toda: Malthus, reformista, neo-eco. Perfeito. Acho que deu para cobrir o essencial. Sim, e como uma reflexão final, talvez, perceber como tudo isso se conecta, né? Entender demografia não é só decorar nome de taxa. É entender por que uma cidade cresce, por que falta emprego, como a previdência funciona, os desafios ambientais. É a base para entender a sociedade e os problemas que caem nas provas, né? Exatamente. É entender como a gente vive e se organiza no espaço e no tempo. Fundamental para planejar o futuro. Excelente ponto. Fica aí a dica para quem está estudando. Por hoje é isso, então. Esperamos ter ajudado. Com certeza. Bons estudos para todo mundo e até a próxima.